Se você começou no trade agora em 2025, eu vou te falar uma coisa. Não foi só você, tá? 2025 foi um dos meus piores anos. Parecia que ele foi feito para confundir ainda mais quem tá começando. Foi aquele tipo de ano que o mundo vira de ponta cabeça e depois ele te dá um abraço, um beijinho. Aí ele vira de ponta cabeça de novo e depois te dá outro beijinho. Aí depois ele te dá um choque, aí te dá outro abraço. E o iniciante neófito sofre mais por falta de estudo, mais por falta de ter uma casca, digamos assim, né? Porque casca não se compra. Não adianta, não existe um curso para você adquirir experiência. Casca se constrói apanhando. E 2025, meus amigos, bateu. Em abril, por exemplo, o mercado mostrou a cara sem aviso. Veio as tarifas anunciadas pelo governo americano, jogando gasolina no mundo, e o S&P comprou essa briga e perdeu 5 trilhões de valor de mercado em 2 dias. Isso representa quase 10% do dinheiro que existe no mundo. Agora pensa no que isso faz na cabeça de quem está começando e não presenciou movimentos de grande volatilidade ou grandes crises. Você entra no mercado procurando lógica e encontra pânico. Você entra procurando um setup e encontra manchete. Você entra buscando estabilidade, a mínima possível, pelo menos, né? E você encontra um gráfico que muda de humor mais rápido do que você muda de pensamento. E o problema do iniciante, o neófito, aquela pessoa que descobriu o trading agora, não é perder. Porque perder, como a gente sabe, faz parte. O problema é não entender o tamanho da variância. Porque ninguém te prepara para isso. Não tem ninguém dando 3 tapinhas na tua costa e dizendo esse aí vai ser um baita perdedor. O mercado consegue te fazer sentir constantemente aquele sentimento do agora vai. E acabou tudo no mesmo dia. Você praticamente vai do céu ao inferno. Nessa mesma fase, o VIX, o famoso termômetro do medo, VIX, para quem não sabe, depois pesquisa sobre esse gráfico, chegou a bater perto dos 55. Em outros momentos desse estresse, foi citado até perto da casa dos 60. E se você não entendeu, isso não é normalzinho, não. Isso é mercado gritando para que volte ao normal o mais rápido possível. E aí acontece a parte mais cruel, quando o mercado grita, o iniciante grita por dentro, e quando você grita por dentro, você começa a clicar para aliviar a ansiedade. Você não entra porque é a hora, você não entra porque não aguenta ficar de fora, ou porque você tenta sair do plano, ou porque você só quer sentir se fazendo parte naquele momento, né? E 2025 foi o ano que colocou esse teste na sua frente o tempo inteiro. Teve um detalhe que quase ninguém percebeu, até a segurança balançou nesse período. No estresse das tarifas, teve um momento de disfunção em treasuries, que são aqueles investimentos de praticamente as renda fixas americanas, né? Gente questionando o comportamento do que deveria ser o ativo mais porto seguro, como corrida por caixas e movimentos fortes nas taxas. E isso, para o iniciante, tem uma consequência. É desorientador. Porque você... Imagina, quando você está começando, você estuda alguns princípios clássicos que hoje em dia estão totalmente defasados, como, por exemplo, quando alguma coisa chega num topo histórico, ele tende a corrigir, ou quando ele chega no fundo histórico, ele tende a corrigir. Isso são conceitos que já estão extremamente ultrapassados, né? E aqui entra a parte da reflexão de 2025, que não foi só um ano difícil no gráfico, ele foi um ano difícil na identidade, porque inicialmente as pessoas que estavam começando ainda estão misturando resultados com o valor pessoal, se ganha, se sente capaz, se perde,
se sente a pessoa mais burra do mundo e o mercado vai te punir exatamente aí, porque ele não está nem aí para sua autoestima. O mercado, ele não quer saber se você merece, ele quer saber se você aguenta as porradas que ele vai sentar na sua cabeça. E 2025 exigiu uma coisa rara: aguentar o desconforto de não entender tudo. Você imagina, olha o quão complexo é isso, né? Você consegue deitar a cabeça no travesseiro sabendo que você não vai dominar todas as variáveis? Se a resposta for sim, é porque muito provavelmente você sobreviveu a um dos anos mais difíceis. A economia global rodou o ano todo com um pano de fundo que não ajudava. Incertezas de políticas comerciais, barreiras, confianças oscilando. Até o OCDE chegou a projetar desaceleração no crescimento global para 2,9% em 2025, citando exatamente esse tipo de ruído e incerteza. E só para você ter uma ideia, 2,9% de crescimento global é um crescimento baixíssimo. Nem no período do Covid nós tivemos um crescimento desse. Ou seja, a gente estava falando de tentar aprender um jogo muito difícil dentro do cenário mais difícil ainda possível. Imagina aquele videogame que tem a opção de você começar no modo fácil, o médio e o hard, e você nunca jogou ele na sua vida, e eu vou entregar um controle na sua mão no modo hard. Foi praticamente essa a definição do que aconteceu em 2025. Aí vem outro paradoxo também nesse ano. O mundo teve tensões geopolíticas, guerra, risco, e mesmo assim teve mercado que não reagiu. Como você acha que isso reflete diretamente no gráfico? Se você pega, por exemplo, hoje o gráfico anual do Bitcoin, ele praticamente está fechando lateralizado o ano. Ou seja, podemos chegar a uma conclusão que o gráfico, apesar dele ter ido lá em cima, lá embaixo, voltou para o patamar de onde começou o ano, foi um gráfico que não reagiu nem muito bem, nem muito mal às consequências desse ano, né? Outro exemplo é o petróleo. Sei que muita gente gosta de operar o petróleo, mesmo com tensão e incerteza. Em 2025, o petróleo oscilou num intervalo relativo estreito. Entre 60 e 81 era o valor do petróleo. $60 a $81 era o valor. Essa lateralização também é um sinônimo de uma anomalia. Isso não é algo normal dentro do mercado. Isso confunde porque iniciante pensa assim: notícia grande vai gerar um grande movimento, né? Só que nem sempre isso acontece. E você está ouvindo isso de um matemático ativo no mercado financeiro. Metade das vezes isso vai acontecer. Metade das vezes uma notícia grande ela vai corresponder com a expectativa que ela foi gerada. E a outra metade não vai. Isso tem o mesmo efeito, inclusive, de que se você não tivesse levado em consideração essa notícia, se você parar para pensar. Às vezes a notícia grande ela só aumenta o barulho. E o barulho é o pior ambiente para quem ainda não tem o processo por completo. Enquanto isso, alguns ativos viraram termômetros emocionais no planeta. O meu favorito foi o ouro. Comecei a operar ele no segundo semestre. Foi o ativo que deu uma aliviada no resultado pífio que eu tive no primeiro semestre. Por exemplo, ele disparou em 2025 e chegou a ser descrito como 67% de valorização no ano. Isso até o momento, porque enquanto eu estou gravando esse audiocast, ele está valorizando mais ainda, puxando pessoas que estão buscando proteção, né? Em teoria, o ouro ele é um ativo de refúgio. Então as pessoas tiram o dinheiro de determinados lugares e colocam comprando ouro e faz o gráfico do ouro crescer, se valorizar no caso, né? O que isso pode simbolizar? Que o mundo passou o ano com um pé no risco e o outro no medo. É aquele famoso olho no peixe, outro no gato. E aí entra a maior tempestade psicológica do ano, a narrativa
da inteligência artificial. Falamos sobre isso no o penúltimo audiocast, né? 2025 teve um motor segurando muita coisa, tecnologia e inteligência artificial principalmente, mas ao mesmo tempo foi crescendo uma ansiedade, tá caro demais, era só o que a gente ouvia falar, principalmente agora na reta final do ano, e o retorno vem quando? Era a pergunta das pessoas. Quanto desse gasto vai virar lucro, né? Investidores em inteligências artificiais, e eu conheço alguns, empurrando emissão recorde de dívidas ao redor do setor e também sobre o medo da bolha que no final agora de 2025 começou a se falar, né, sobre a bolha da inteligência artificial que pode estourar a qualquer momento. E aí para o iniciante isso é um campo minado, porque você olha e pensa, se eu não comprar agora, eu perdi a vida. É aquela mesma sensação de você não ter comprado o Bitcoin em 2008, quando aquele primo do seu amigo, do seu primo, do vizinho te falou sobre criptomoeda e o Bitcoin não valia nem R$1, né? Se eu não comprar agora, eu vou perder tudo, eu vou perder minha vida. Aí você vai, compra, entra atrasado, compra pesado, compra sem plano, compra só para ter aquele sentimento de pertencimento, né? E o mercado, de novo, não quer saber da sua urgência. Ele não quer saber do boleto que tem para vencer agora no início do mês. Ele vai te ensinar a lição com o medo mais velho do mundo. Ele vai te dar o que você quer do jeito que você não aguenta. Você quer emoção, ele vai te dar emoção. Você quer rapidez? Relaxa. Ele tá te dando rapidez. Se você quer ter certeza, aí ele te dá uma sequência de eventos que prova que você tem certeza e é apenas isso tudo é uma ilusão, né? E agora a parte mais reflexiva, na minha opinião, e a mais importante, talvez 2025 tenha sido ruim para você, assim como foi ruim para mim também, porque ele mostrou na prática que o trading, ele não é um curso que você vai comprar e vai espelhar o resultado de outra pessoa. Um espelho, na verdade, que mostra como você reage quando ninguém está vendo. Quando você perde, quando você ganha, quando você fica com inveja, com medo, quando você se sente que está atrasado. E isso dói porque ninguém quer admitir, principalmente nós homens, eu estou falando especificamente do sexo masculino, o problema quase nunca é o mercado, e sim a forma como você se comporta dentro dele, né? A gente tem um fator negativo dentro de nós que chama testosterona, muita testosterona, ninguém quer estar errado. Só que aqui vem o ponto que muda tudo. Desistir não é uma opção. Eu não sei você, mas eu não tenho um plano B. Na verdade, o meu plano B é continuar fazendo o meu plano A dar certo. Mas insistir do mesmo jeito também não dá. Não existe essa historinha de que você vai começar no mercado financeiro e você vai levar anos para aprender e durante esse anos você vai ficar perdendo porque faz parte. Isso aí era história que os influenciadores e vendedores de cursos contavam anos atrás. Hoje em dia já tem informação suficiente, inteligência artificial na sua mão para você já começar da maneira correta. Não significa que você vai começar 100% ganhando, mas também não significa que você vai levar anos para ganhar, tá? Se em 2025 te derrubou, ótimo, agora você tem material para evoluir. Você aprendeu, mesmo que na marra, 3 verdades que mudam a vida. A primeira, o mundo real entra no preço. Tarifa, juros, tensão, manchete, tudo entra no preço. Segundo, o mercado não te dá um ano didático. Por incrível que pareça, ele vai dar aquilo que existe. E você se vira, meu amigo. Você tem que se adaptar. Terceiro e não menos importante, seu maior ativo não é o seu setup, tá? É a sua capacidade de continuar lúcido quando tudo lá fora fica confuso. E quando eu digo lá fora fica confuso, é que pode estar num ano complicado, num ano complexo ou não, metade das vezes vai estar confuso lá fora. Você vai olhar para o gráfico e vai dizer, cara, eu acho que vai subir e ele vai cair e isso vai acabar te confundindo, né? Então eu quero te deixar aqui um caminho simples, um caminho de uma pessoa com quase 20 anos de experiência no trade. Diminui o lote sem heroísmo, tá? Você não é o Superman.
Define limite de operações por dia. O segredo não está na quantidade, sim na qualidade. Para de medir o seu valor por cada resultado de trade que você tem. E começa a medir o seu valor pela execução. Quando você ganha, não é mérito seu. Da mesma forma que quando você perde, não é culpa sua. Começa a trabalhar isso e eu te garanto que os teus resultados vão melhorar. Porque a execução é a única coisa que fica quando a fase ruim passa. E ela vai passar, relaxa. Você está ouvindo isso de uma pessoa que sobreviveu ao mercado durante quase 20 anos. Só que quem sabe sobrevive para ver a fase boa é quem aprendeu a não se destruir na fase ruim. 2025 foi um ano muito difícil para quem estava começando, mas também foi o ano perfeito para construir o que realmente importa, o autocontrole. E se você constrói isso, o resto vira consequência, meu amigo. Comenta aí, 2025, se esse ano te testou de verdade, assim como me testou. E lembra que o mercado, ele não compensa pressa, ele compensa aqueles que permanecem, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. A gente está fazendo esse conteúdo aqui dedicado e eu particularmente estou me empenhando bastante para entregar um conteúdo de valor. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e não esqueça de deixar aí o seu 2025 nos comentários para eu saber quem chegou até o final. Valeu, falou, tamo junto e fui!